E, Aê! ô glória! Paz do Senhor A Jesus! A paz do paz do Senhor, pastor. Senhor! Tudo bem, Luciana? Tá tudo bem, graças a Deus. E com Graças a vocês? Deus, graças a Deus tá tudo bem, vai tudo bem, né? Vai tudo Com bem, é essa isso aí. É só pandemia seguir a aí que fé. com essa pandemia que todo mundo tem medo, tudo trancado dentro de casa, não é fácil, pessoas morrendo, porque hoje ninguém morre mais de câncer, né? Hoje ninguém morre Só mais de de Covid. acidente de carro, só de Covid. Não, só de Covid. Mas é um prazer, depois de tantos anos que a gente não se fala, né? Nós estamos ao Verdade. vivo com um grande número de pessoas que nos acompanha na missão dos 70 e é um prazer ter vocês nessa manhã de segunda-feira aí tão longe, né? Tão longe do Aham. Brasil, né? Na Inglaterra. Que cidade que vocês se encontram hoje? Que cidade que vocês estão? Nós estamos em Peterborough. Como? Teodoro? Pe- Peterborough. Peter? Ah, Peterborough, tudo junto, né? Peterborough. faz de conta que eu entendi. Mas que bênção Roberto, poder estar aqui. que bom, rapaz. Eu fico feliz porque nós convivemos uns anos lá em Portugal, né? Fizemos ali Verdade. parte, fizemos uma parte de um tempo ali, a obra de Deus, e eu fico feliz que a obra ela não para, meio às tantas barreiras, dificuldades, problemas, a obra ela continua. E o que eu mais fico feliz mesmo é de ver vocês dois juntinho, sofrendo junto, passando junto e ganhando almas para o Senhor Jesus. Porque as pessoas pensam, porque morar em Londres, né, Londres ou na Inglaterra, morar na Inglaterra, Aham, primeiro mundo, pensa que não passa por luta, né? As pessoas só verdade. pensam na libra, só pensam em dinheiro. Mas Aham. a hora que a gente fala real, né, a realidade do que Londres, ou que a Inglaterra as pessoas ficam um pouco assustadas. Eu gostaria, né, que vocês falassem um pouco de como foi o chamado de vocês para ir, qual foi o início. Conta para nós aqui que nós estamos querendo saber. Amém. Eu queria aproveitar e saudar também a amada igreja de Marília, pastor presidente, pastor Elane Mariano, Isso. sua esposa, pastor Edson, que está aqui conosco também, sua esposa, a missionária Neia. Deus abençoe muito suas crianças, né? Que está tudo grande hoje, né? Tudo grande. E, é, Quem e sabe um dia dizer eu que é levo um o Matheus prazer. aí. O Matheus casou, né? Aham. Agora eu estou em desvantagem, porque agora eu tenho 3 mulheres em cima de mim, rapaz. Perderam a força, né? Os homens perdem a força e elas ganham. Verdade. E estou muito dizendo que estou muito feliz de poder participar, porque eu era 5 da manhã, eu já estava acordado, ansioso, já à espera, porque a gente sente essa vontade, desse carinho, né, que os irmãos têm para conosco aqui. Tenho alguns contatos aí com alguns agentes missionários. Queria mandar um grande abraço e a saudação na paz do Senhor. Pastor Charles, sua esposa Benção. Maricela, não é? Qual o do Queria Charles? Tamara? Tamara Maricela, isso mesmo. O Charles da Isso. Tamara. Mandar um grande abraço para esse casal. Também tem um agente missionário, Laércio, lá de Catanduva, está de São Paulo Isso. também. Entra em contato com a gente, sempre está mandando mensagem. O pastor Gerson, lá da Bahia, É, que Deus abençoe a vida deles. Lá de Portugal também, aquele casal de missionários, Luciene, isso, eles são uma do, benção. isso, seu esposo, pastor. E agradecer, dizer, né, que é muito bom poder estar
falando um pouco das missões, falando um pouco desse projeto que está no coração de Deus, né? E eu acredito muito, pastor Edson, que esse chamado, né? Ele tem na nossa história, na minha e da minha esposa, algo muito específico, muito especial. Várias coisas aconteceram para nós estarmos hoje aqui, né? E eu me recordo no início da nossa conversão, porque hoje eu estava puxando para a minha memória, né? Dos fatos que aconteceram, das coisas. E lá no passado, Vai quando ser nós bem, graças a Deus. Estou com os missionários aqui da Inglaterra. Tá bem, graças a Deus. Eu estou falando aqui com o doutor. Faz favor aqui, doutor. Se quiser tirar a máscara, né? Esse é o nosso advogado da nossa igreja, é secretário-geral. Paz do Senhor, meu Amém. irmão. A paz do Senhor Jesus. Prazer em conhecer. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Como é que está o trabalho aí na Inglaterra aí com essa Covid-19? Os irmãos estão conseguindo trabalhar de uma forma já dentro da normalidade ou ainda estão sofrendo aí as consequências dessa crise? Está tudo parado. O governo não libera nada desde 20 de março. Não pode ter igreja aberta. Eles são muito claros nisso, né? Eles estão multando se eles pegarem aberto, né? Não pode mesmo, não pode mesmo. E pode sofrer até algum tipo de processo, né? Se a gente não cumprir essa recomendação do governo, né? Então tá difícil, tudo parado. Nós temos feito alguns cultos online, né? Pela internet, mas não é a mesma coisa, né? Da igreja, né? Entendi. Mas é assim, acreditamos que isso é passageiro, né? E vamos ficar na palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes, que no tempo do Senhor ele faz tudo formoso. No tempo certo estaremos retomando as atividades, evangelizando, ganhando almas para o reino do Senhor. E tudo está no controle do Pai, né? Tudo está no controle do Senhor. Ele tem o melhor para nós, ele sabe aquilo que deverá acontecer. Mas olha, meu querido, é uma satisfação conhecê-los, viu? E pastor Edson é o nosso comissionado aqui nessa tarefa aqui, desempenha a missão de uma forma briosa, de maneira que nós ficamos muito satisfeitos em saber de toda essa relação, esse contato que ele tem no campo missionário, tá bom? Deus abençoe o casal. Amém. Nós que agradecemos, o prazer conhecê-lo, doutor. E o pastor Edson, a família dele, já é companheiro de ministério já de Portugal, há anos atrás. Amém. É uma bênção. Amém. Deus abençoe, viu? Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o senhor também. Bom dia. Então, pastor Roberto, esse é o doutor Brilhante, né? Israel Brilhante. É o nosso secretário-geral do campo de Marília. Ele é o secretário-geral, além de ser advogado também da nossa igreja, né? Mas como o senhor estava falando, o início, para que todos possam conhecer vocês. Isso. E nós começamos ali em Portugal, e eu acredito muito que foi logo no início eu me lembro que eu ouvi uma pregação do pastor Gilvan Rodrigues nos Gideões Missionários, e ele cantou aquela música Desejo Missionário, que é muito antiga, de Otoniel e Osiel. E essa música até hoje. E eu comecei a cantar aquilo assim, e aquilo enchia a minha alma, né? E aquela parte que fala, Senhor, tu sabe... Tendo algum problema com a internet?
Uhum. Sim, Tá pode. lento? Agora. Tá travando? Tá travando, mas tá tudo. Isso. Então eu cantava aquele hino, né, Desejo Missionário, e eu sentia no meu coração, né? E tem uma parte que fala: Senhor, porque eu não posso andar pelos países. Então, aquilo começou a mexer dentro de mim. E missionários, lá em Portugal, né, pregando a palavra, e trazia sempre o seu materialzinho, o seu DVD, o seu CD, o seu livro. E aquilo dentro de mim era tão forte que eu comprava tudo. Minha esposa falava assim: mas o que você vai fazer com tanto CD, tanto DVD? E eu sentia uma vontade daquilo, assim, de comprar aquilo. Mal sabia eu que um dia também seria missionário, né? Mas Pois é. toda vez, pastor Edson, que eu cantava aquele hino Desejo Missionário, a minha alma se alegrava, meu coração se enchia. E a gente começava, assim, passava alguém e falava, né? E a minha esposa tem uma parte que ela gostaria de contar aqui também, relacionada ao pastor, né? Que aconteceu com a gente. Na época, o pastor Edson era presbítero. E o pastor da igreja sede pediu para fazer um culto durante o dia. Mas eu não recordo de que era domingo de manhã que tinha o culto. Ou era uma tarde da bênção, acho que era domingo de manhã. E aí minha esposa vai contar o que aconteceu naquele domingo de manhã. Mas isso foi eu? Foi. Olha, não sabia disso. Então, naquele dia o pastor Edson pregou, né? E depois Deus usou o pastor para falar conosco que Deus tinha escolhido nós a dedo para fazer a obra para completar a obra que Deus tinha conosco. E nós íamos andar muito. E aconteceu. O pastor no início perguntou, né, como que nós viemos, como que aconteceu a obra, né? Assim que nós chegamos em Portugal, nós tínhamos dado entrada no BIF e em 3 meses Deus usou uma missionária que nós teríamos uma ligação muito grande com Portugal, mas que nós não moraríamos em Portugal. E sim, num lugar onde não falávamos a língua. E se passaram 9 anos, pastor. 9 anos. Assim que saiu a documentação, Deus começou a me dar sonhos na Inglaterra. Aí o pastor Roberto veio primeiro, olhou aqui, veio passear, olhou aqui, e voltou. E aí, assim que saiu a minha nacionalidade, ele comprou a passagem dele, veio, e com a passagem minha comprada para um mês depois. E aqui começou um chamado de Deus na nossa vida, que nós fomos trabalhar mesmo no campo missionário. Aí quando eu vinha, né, para cá, já para morar, eu fiz um pedido para Deus. O único pedido que eu fiz para Deus foi: eu quero morar perto da igreja, Senhor, para poder ajudar na obra. E acabou que Deus concedeu o pedido. Eu morava a 1 quilômetro da igreja. E quando chegou no ano de 2002, nessa área que eu estou hoje aqui, apareceu lá em Londres um casal e nos chamou para fazer um culto aqui. E a gente veio. E a gente usava um GPS antigo, e esse GPS antigo, ele acabava que ele nos trouxe para um lugar mais longe, bem longe. A gente veio parar distante do local onde a gente estava, né? E aquilo levou 4 horas e meia para chegar. Eu falei: mas Senhor, que lugar lindo, né? É que o GPS nos trouxe para o meio do trânsito. E a gente chegou aqui, fizemos um culto na casa dos irmãos, depois nós começamos a fazer na igreja,
Mas o início foi só com um casal e as 2 crianças que tinha aquele casal. E a gente vinha de Londres para cá. Aí a gente descobriu um caminho mais perto, dava 2h30 para vir, fazia o culto de 2 horas e voltava mais 2h30. E aí o Senhor começou a trazer mais pessoas. Trouxe um casal que veio de Portugal e a gente teve a dificuldade, porque Você está falando aí, eu estou até emocionado, né? Porque estou vendo aí. aquele que tem o chamado missionário, às vezes fica pensando em tantas coisas que nós poderíamos fazer para a obra de Deus, e às vezes muitas pessoas estão procurando status, estão procurando posição. Eu sempre tenho falado para Deus que Deus possa novamente me colocar no campo, porque eu estou esperando a cura da minha esposa. Como o senhor sabe, né? Ela tem essa dificuldade toda, mas Deus já tem me dado sonhos proféticos e a gente crê que algo vai acontecer, né? Hoje, graças a Deus, e eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor presidente, que ouviu a voz de Deus, me colocou nessa posição da qual, pronto, eu nunca esperava que isso acontecer, né? Mas fez com que eu me aproximasse cada vez mais e o desejo aumentasse cada vez mais. Porque o missionário que é de campo, ele pode até descansar um pouco atrás da mesa. Né? Hoje eu pastorei uma igreja, graças a Deus, também sou muito grato a Deus e ao pastor nosso, né? Mas o meu coração ferve por missão. Eu só contando aí, né? Eu fico imaginando quando será que tudo isso vai acontecer. Eu me lembro que eu era presbítero e eu estava com uma vontade imensa de sair da igreja, porque estava acontecendo tanta coisa. Só sabe que nós era a família da prova, né? Era muita prova que a gente passava e a gente morava distante. Meu Deus, aquela meninada toda, né? A gente passando por dificuldade. E eu me lembro que quando eu tive vontade de sair da igreja porque era distante, não porque havia alguma coisa, eu lembro que a missionária Luciana grudou no meu braço, e naquele dia eu tinha falado somente com Deus, e nem aberta a boca, só tinha falado com Deus em espírito. E aí a Luciana pegou no meu braço e falou assim, você não vai sair daqui, você só vai sair daqui como pastor. E eu era presbítero ainda, né? E daquele dia em diante as coisas aconteceram, que depois eu fui pastorear a igreja lá no Montijo, e do Montijo passei a ser evangelista e ali fui consagrado a pastor. E se cumpriu aquilo que a irmã tinha falado, que eu ia sair. Logo a seguir veio, né, o problema com a NEA, e Portugal, você sabe, como a pessoa ilegal é complicado. Eu já sou cidadão português, mas a NEA não. Nós retornamos e estamos aí para 8 e 9 anos que ela está fazendo tratamento, mas eu acredito que o chamado não morre, né? O chamado de uma pessoa, ela só morre se a pessoa realmente desistir. Mas eu creio, ainda tem uma promessa muito grande de chegar ainda aí, né? Mesmo que foi uma pessoa que falou para você, que me viu aí, você lembra disso? Uhum. E eu não me esqueço das coisas que as pessoas me falam. Lembra disso? Quem sabe eu vou passear aí, né? Eu tenho medo desses passeios, porque de repente você está passeando, Jesus vai e pega você. Mas, Lu, qual foi a sua experiência? Porque primeiro foi o Roberto. O homem, ele enfrenta muitas dificuldades. Não estou dizendo que o homem é superior, não, nada disso. Mas a mulher, ela tem mais barreira, né? Ela tem a casa, ela tem as coisinhas dela. E deixar tudo
para chegar em Londres. Lógico, em Londres vocês têm melhor, né? Hoje vocês têm a casa de vocês, graças a Deus. Mas no início não foi assim, foi difícil. Conta um pouquinho para nós. No início, eu deixei a minha casa, né, lá em Portugal, uma casa alugada, e eu trabalhava, eu lavava louça no restaurante em Portugal. E aí, quando a gente veio para cá, nós largamos tudo, vendemos tudo, vim com a cara e a coragem, nem um travesseiro nós tínhamos. E aí nós fomos morar num quarto, em Londres. Nesse quarto, nós pagávamos 150 libras por semana. Meu Deus. Semana. A nossa vida se resumia num quarto. E eu, sem falar uma palavra de inglês, nada, fui trabalhar de limpeza, de fazer limpeza de escritório, casa, essas coisas. Essa era a minha vida. Durante o dia, eu trabalhava 12 horas. E assim foi. Aí Deus usou, num culto de terça-feira, Deus usou um pastor que estava passando por Londres. Eu, nesse dia, não fui no culto, só foi meu esposo, para falar com meu esposo. E perguntou a ele onde ele morava, ele disse que morava num quarto próximo à igreja, e Deus falou que Deus ia dar uma casa para nós. Uma casa aqui e outra no Brasil. Ele veio falar para mim. Aí a falta de fé tanto, eu falei, mas é impossível aqui em Londres, meu Deus, aonde que eu vou conseguir, né? Mas foi. Aí apareceu a oportunidade, como ele falou no início, de nós irmos para Peterborough. Pastor, quando eu cheguei nessa cidade, Deus falou comigo que eu ia morar nesse lugar. Morar. O pastor sabe que nós moramos 9 anos e meio em Portugal, né? E lá nós tentamos comprar os carros, tudo foi barrado para nós. Tudo. Aqui, pastor, aí nós fomos, a gente via dar o culto todo final de semana, eu falei, essa vida a gente não aguenta. Então nós temos que morar aqui. Se Deus falou, então, quando Deus fala, Deus vai nos honrar. E aí nós fomos para um lugar. E falamos com o rapaz que dá muito culto aqui. O rapaz falou assim, vocês não vão, ao invés de vocês alugarem, vocês não compram. Aí ele falou, mas a gente não consegue, a gente tem 1 ano e pouco aqui. Pastor, fomos ver a casa aqui e voltamos para nós todos contentes, sabe? Todos. E aí, olhando aquilo e sonhando com a casa. Tá travando, só um sonho. Viu? Mais uma vez, eu levanto um profeta para falar que aquele sonho, aquelas coisas que nós estávamos vendo, a papelada, Deus ia prover na nossa vida. E nós não tínhamos condições nenhum centavo, pastor. Nós não tínhamos. Aí eu vou deixar o meu esposo contar. Mas a dificuldade para mim, assim, pastor, eu não encontrei dificuldade, eu abracei. Eu encontrei dificuldade, sim, mas eu não tive medo, eu abracei. Porque a partir do momento quando Deus fala com você e você coloca a mão no arado, né? Eu aprendi que quando você coloca a mão no arado, Deus ele provê o restante das coisas. Tem dificuldade? Tem. A obra não é fácil, ela é doída. Eu costumo dizer que a obra é muito doída, você tem que ter estrutura para estar na obra. Se você não tiver estrutura, você desiste. Mas eu falo uma coisa, Deus, mesmo nessa dificuldade toda, ele nos honrou e tem nos honrado, e nós estamos aqui com ele. Eu não lavo não, né? E Deus tem sido fiel. Aí nós chegamos aqui na cidade, né? E como ela falou assim, a dificuldade da língua sempre existe. Só que ela foi, pastor Edson, ela em Londres, era 10:45 da manhã, ela já estava no ponto do ônibus. Aquela cidade é gigante, 8 milhões de habitantes. Ela andava de ônibus lá, ia trabalhar, saía, ia para outro, sem falar a língua. E um dia ela ficou perdida, porque
a rua estava fechada e o ônibus deu uma volta e parou na rua de trás. Só que uma vez que sai fora da sua rota, né, ela ficou, e agora? Como é que eu se viro, né? E ela ficou assim, Senhor, me ajuda, desesperada. Não podia ligar para mim, que eu trabalhava no restaurante, aí eu lavava a louça, né, no restaurante lá em Londres. E aí o Espírito Santo de Deus falou com ela, vai até a esquina, que tem alguém que vai falar com você. Ela falou, mas como, Senhor? Aqui só tá, eu estou na Inglaterra, como vai falar comigo? Ela foi até a esquina e ficou olhando para a cara da pessoa. E a pessoa falou para ela, você fala português? E ela, eu falo. E aí a pessoa ajudou ela a chegar onde ela tinha que chegar. Então a dificuldade para o imigrante missionário fora da sua terra é a língua também. E nós chegamos, então, nessa cidade, aí nós saímos de Londres, viemos para essa cidade, com o local, uma casa, né, para a gente estar morando. E aí a obra, veio um casal, mais um outro casal para a igreja, que é uma brasileira casada com um senhor de Portugal, português, e veio com 2 crianças, uma de 7 e uma de 10. Elas eram o louvor da igreja. 2 crianças, uma de 7 e uma de 10. E durante um bom tempo, elas fizeram louvor da igreja. Então, as dificuldades que nós temos é bastante, é doída, né? Mas acho que, como Jesus disse em Lucas 10, versículo 2, ele fala, a seara é grande, mas rogai ao Senhor da seara os trabalhadores. E o Senhor vai mandar. Então, até hoje, ele sabe o que essa dificuldade é. Eu ouvi o testemunho do pastor Luciano, do pastor Antônio, e eles falavam a mesma coisa. Pois é. O pastor Luciano lá do Maranhão, o pastor Antônio de Amazonas. A seara está aí. Os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos. Rogai. Então, a nossa vida hoje aqui, ela resume nessa cidade que nós estamos. E aí, Deus usou uma pessoa para dizer, olha, tem mais 2 locais, só que um é mais longe. E esse lugar mais longe, havia lá naquela cidade, uma igreja. E o pastor ficou acometido de um câncer na garganta, ficou muito doente, e voltou para o Brasil para ser tratado lá, e não voltou mais para cá. E havia um grupo de pessoas que passaram uns 4 anos, mais ou menos, orando. Senhor, manda um casal para cá, manda um casal para cá. E ali até passou uma outra igreja por ali, mas disse assim, não, é muito longe para estar vindo aqui. E aí Deus colocou-nos em contato com essa pessoa e nós fomos lá para ver. E já estamos nesse local há 5 anos. Aleluia! Pela glória do Senhor. Então, as nossas dificuldades, assim, para nós que vimos de Londres, nós andávamos 2h30 para chegar aqui, quase um ano, foi um ano, assim, nós andamos todo sábado. Hoje nós estamos para cima aqui, a 1 hora para cima, uma cidade que chama Boston, mas não é a Boston dos Estados Unidos, né? Essa é muito mais antiga, a gente chega lá, andar lá, pastor Edson, e vê casa de 1700 e bolinha, casa mesmo, e pessoas morando na casa ainda, cidade muito antiga, né? E ali nós estamos, ali pela misericórdia do Senhor. O grupo de pessoas são poucos. Hoje ainda nós trabalhamos mais com um grupo de pessoas que falam português, mas temos projetos para o futuro da língua inglesa, em nome de Jesus. E então nós estamos, depois Deus nos deu uma direção e abrindo uma cidadezinha do meio, que é entre essa Boston. E nós começamos lá um trabalho também com um grupo de pessoas que já tinham igreja lá antigamente. E ali há uma história muito interessante que aconteceu com o pastor Paulo. O pastor Paulo está nos assistindo aí. Ele mora na cidade de Spalding. É uma pessoa que nos ajuda ali, na obra do Senhor. Pastor Paulo Fernandes. Paulo Fernandes.
que ele é apaixonado pelas missões. Lembra que Ele é. ele é. Eu ajudava nas missões na época, Você lá em lembra? Portugal. Você lembra quando eu, Paulo Fernandes, nós íamos para madrugada fora, em Portugal, aquele frio, entregar sopa, né? Lembro. Evangelizar o pessoal drogado. O Brasil É tem, verdade. no Brasil tem muito disso, mas lá em Portugal nós éramos poucos, né? Mas eu Era juntava mesmo. lá a missão urbana e eu como líder, desde aquela época já era o líder da missão urbana. E aí a gente pegava no sábado, preparava aquele caldeirão bem grande de sopa, e à noite passava o pastor Hudson orava por nós, falou, vai. E a gente saía, né, com a carrinha, com o furgãozinho da igreja, entregando sopa e pão, né, e evangelização para o povo na rua. Isso nós ficávamos até 3 horas. E detalhe, a 2 graus, né? As pessoas não veem esse detalhe, porque assim, entregar sopa na rua até que é fácil, mas no frio era mais complicado. E o Paulo com a toquinha, eu tenho foto até hoje, com o Paulo com a toquinha tocando violão, né? Tocando violão e a gente evangelizando aquele povo. Foi uma época maravilhosa. O Paulo é uma benção, graças a Deus. Você está com a pessoa certa aí para te ajudar. E aí, em 2016, ficamos sabendo, eu e minha esposa, né? A gente estava vindo lá de Boston, nós estávamos vindo acho que era de Boston mesmo, e nós passamos, eu sei que é de Boston porque era de dia, e nós passamos pela cidade de Spalding, que é no meio, e a minha esposa sentiu algo no coração. E a gente ficou sabendo que o pastor Paulo estava aqui na Inglaterra, só que ele morava no sul da Inglaterra, né? E a minha esposa falou assim na hora, né? Conta aí que Deus te mostrou. Liga para o Paulo que ele está precisando de ajuda. E ela falou assim para mim na hora assim, Deus está me mostrando aqui que para ligar para o Paulo e para tirar ele de lá, porque ele precisa que ele está precisando de ajuda. E ele estava orando numa campanha para Deus, porque ele precisava desesperadamente de ajuda. E ele estava morando no sul do país, fazendo acho que 1h30 por dia de trabalho, 2 horas, uma coisa assim. Eu sei que a história dele, ele ganhava 100 libras, pagava 75 quartos, dizimava, porque ele é fiel nos dízimos. Ele é fiel. E não sobrava nada para ele viver. E o cara ainda pediu o quarto para ele, pediu para ele sair. E ele começou a orar numa campanha, Deus tocou no coração da minha esposa, aí nós pegamos o carro aqui, eu combinei com o irmão que me ajudava aqui na altura, nós fomos de carro buscar ele, eu sei que deu quase 4 horas de viagem, para pegar ele lá embaixo do país. E olha que a gente não está nem no meio, né? Aí nós descemos lá embaixo, pegamos o pastor Paulo, trouxemos para cá, e hoje ele mora nessa cidade, que é a cidade do meio, e me ajuda na obra do Senhor ali, nos cultos de sexta-feira. São 3 pequenas congregações, pastor Edson, de mais ou menos 15 a 20 pessoas. E nós rogamos por... Pastor Roberto, deixa eu fazer uma pergunta. São 3 congregações. Explica para o povo, porque assim, aqui no Brasil nós temos as nossas congregações, né? Nós temos o nosso salão, e ali é só nós. Eu gostaria Só nós. Aqui no Brasil são nós, mas eu gostaria que o senhor explicasse para o povo que está nos assistindo como é que funciona aí na Europa, não na Europa toda, porque em Portugal também nós tínhamos o nosso salão, mas aí na Inglaterra como é que funciona, porque assim, até mesmo aquele cuidado, aquele zelo que nós temos de ficar só com o nosso salão, isso até Deus trabalha em nós, né? Ele tira aquele egoísmo que é só nosso, e aí faz uma aula. Explica para o povo, por favor. É uma outra realidade. Brasil, quando chega em Portugal, a gente já sente uma diferença, né? Mas aqui é outra diferença, porque são poucas igrejas da língua portuguesa ou de outras nacionalidades que têm o seu local alugado a tempo integral ou até o seu próprio templo, né? Então, nós aqui, para sobrevivermos, né, porque a gente não tem condições, falta mesmo as condições para a gente ter um templo, a gente aluga a hora. Então, a gente, além de alugar a hora,
a gente tem que levar o nosso material. A gente leva caixa de som, mesa de som, os cabos, microfone, computador, projetor, a tela do projetor, porque a gente aluga uma sala, a gente não aluga a igreja, a gente aluga uma sala do lado da igreja. Então, a gente, pela misericórdia de Deus hoje, as 3 pequenas congregações, elas estão alugando da igreja mesmo, né? Mas nós já tivemos uma situação que nós alugávamos um centro comunitário. Então a gente chegava na porta da igreja com todo o material, a caixa de som, tudo aquilo que disse, os cabos, tudo, e estava à espera de sair, por exemplo, um bingo que estava acontecendo ali naquele salão das pessoas idosas, né? Aí saía o bingo, a gente corria lá dentro, desmontar aquilo, montar as coisas, montar as cadeiras para fazer o culto naquele salão. E Deus hoje permitiu que nós conseguíssemos estabelecer os 3 pontos dentro de igreja, né? E facilitou para nós, até a nível espiritual é diferente. Porque a realidade nossa aqui, para manter um templo, um local integral, não haveria condições. Daí do missionário sobreviver. É caro, é muito caro. E essa é a nossa realidade hoje, né? Por aqui. A dificuldade é muito grande aí, né? Existe essa barreira que é na área da linguística, né? Que você tem essa dificuldade em falar o inglês, porque o inglês é britânico, não é o inglês norte-americano. É outro inglês, não tem nada. Se a pessoa aprende o inglês aqui americano, ele chega aí, ele fica igual o guinense ou o angolano quando chega em Portugal, né? Então tem até o brasileiro, né? O brasileiro, na verdade, existe aquelas barreiras. Como Portugal mesmo, eu fiquei quase um mês para entender o que era realmente o que eles estavam dizendo, porque a gente tem essa dificuldade. E olha quem somos, e é que a gente fala português, né? E as pessoas pensam, mas lá do outro lado é fácil. Não é fácil, não é fácil. Realmente é só quem tem convicção do seu chamado, né? E Deus, ele também faz as pessoas entenderem. Eu às vezes, eu fico me perguntando, por que só eu tenho o documento português? E Jesus, que é isso, Jesus? Porque eu tenho a Bia, né? A Bia nasceu aí, em Portugal, quer dizer, nasceu em Portugal, né? E só eu e ela. Eu estava pensando agora de passar para o meu filho Mateus, a nacionalidade, né? Passar para ele com a esposa, que ele tem muita vontade de também ir para fora, né? Começar a sua vida. Como ele é novinho ainda, tem 20 anos, casou agora, então, assim, está formando ainda a sua vida, né? Então, eu sempre incentivo. Eu estava pensando de entregar para ele, porque além de ele ser um menino novo, que pode ainda trabalhar bastante, é um pregador. Ele tem me ajudado muito, ele prega muito mais que o pai, né? Mas ele é aquela situação, tem que esperar o tempo, né, para não ultrapassar. E a gente vê que existem muitas barreiras. E eu vejo que a vida de vocês é um milagre, né? É um milagre, porque eu vejo que o senhor tem um problema sério de saúde. Isso é importante, a gente não está aqui expondo nada, mas o senhor tem um grave problema de saúde. E mesmo com grave problema de saúde, o senhor está fazendo a obra. Quer dizer, muitos que estão aqui no Brasil, que têm saúde, têm chamado, mas têm medo. E isso vai pesar lá no final, vai pesar muito caro. A pessoa tem medo de fazer a obra de Deus, porque tem medo de passar fome, tem medo de passar necessidade. A gente sabe que a gente não passa fome, a gente passa umas privações, né? Nós passamos umas privações assim que é difícil, né? Eu não sei se aí na Inglaterra é igual lá em Portugal, porque de vez em quando a gente achava umas blusinhas assim, né? Na rua, um sapato. Eu me lembro que eu achava os computadores velhos e pedia para você arrumar para mim. Meu Deus. Que luta, né? Mas tudo isso. Oi, pode dizer.
quando nós chegamos aqui nessa cidade, Ah, nós só tínhamos a cama e um amigo deu uma televisão velha. E a gente foi nesse lugar, assim, andando para a rua, perguntando, ia na internet, pegamos sofá, mesa, aí a mesa uma irmã nos deu, 2 cadeiras eram igual, 2 eram diferentes, então assim vai indo, vai juntando as coisas, né? O imigrante missionário é assim. E tem essa dificuldade mesmo, né? E dentro daquilo que o pastor disse, ontem eu estava assistindo ali, também se alimentando da palavra do culto de ontem ali, do pastor Elande e Mariano, né? Uma bênção de palavra que pregou ali sobre ceia, 1 né? Coríntios, né? Ceia, isso. E ele disse algo que realmente é uma grande verdade. Ele falou na pregação assim, Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, eu não terei prazer nele se a gente retrocede. O missionário, quando retrocede, a pessoa que tem chamado, quando retrocede, Deus não tem prazer. Então, aquela chama, ela queima mesmo no peito do missionário. E quando o missionário... Eu vejo muitas pessoas, a gente vê, porque a gente conhece, daí a gente já está nesse país, vivendo aqui, é o segundo país fora do Brasil que a gente vive. Então, a gente vê muitas pessoas gabaritadas, quando chegam aqui, a Libra muda a cabeça. Muda. O dinheiro muda a cabeça. Aí é só trabalho, 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 não tem tempo mais para a igreja. E quando a gente vai falar alguma coisa sobre a posição, né? O que Deus tem para nós, porque eu me sinto um devedor de Jesus Cristo. Porque alguém pregou para mim. Eu tenho essa Verdade. dívida por ele para sempre. O ID é para todos nós. O falar e o fazer a vontade dele. E a gente vê muita gente que, não, eu estou bem, vou ficar aqui só na oração, estou tranquilo. E tem gabarito, sabe fazer. E por isso que Jesus fala mesmo que rogai pela seara. Mas a gente tem pessoas, graças a Deus, que nos ajudam também a levar essa obra do Senhor, mas nós rogamos sempre para ter mais dessa seara. É porque tira um peso maior também, né? Fica dividido o peso. Porque, na verdade, vocês estão aí na Inglaterra, graças a Deus, Deus tem sustentado vocês, né? Era um desejo muito grande de trazer vocês perto de nós, porque eu via que vocês estavam muito, por mais que vocês tivessem alguém aí, mas vocês estavam muito longe, não tinham apoio, não tinha um pastor, porque o nosso pastor, ele é uma bênção, irmão. Ele qualquer hora você ligar para ele, ele te atende, sabe? Ele tem uma palavra de conforto, e isso é muito importante para um missionário, porque se ele fica longe, é como se ele te fica definhando. E às vezes nós precisamos também, porque assim, o Mateus pregou uma palavra uma vez, que eu falei, rapaz, essa palavra era para ser eu tinha que pregar, né? Mas ele orou mais, né? Ele diz assim que nós somos homens feridos curando feridos. Então, assim, homens feridos. Ele pregou isso, eu falei, rapaz, de onde você tirou isso, meu Deus? Esses meninos novos, né? Esses meninos novos tem muita coisa ainda para... E eu comecei a analisar, e realmente a obra missionária é isso, é feridos curando feridos. Aí como a gente vai curar? É difícil, mas Deus nos dá graça, né? E eu vejo as experiências que vocês passaram, triste para chegar até onde vocês chegaram, né? Não está sendo fácil ainda? Não está sendo fácil. Nunca vai ser fácil a obra de Deus. Nunca. Sempre a gente vai estar precisando de pessoas. Aí vai existir pessoas que vão dizer, mas está na Inglaterra. Vem para a Inglaterra passar a provinha. Num país... Eu não tive na Inglaterra, mas eu tive na França. E a dificuldade que eu tive ali, eu fiquei 2 semanas lá, se eu não me engano, e eu fui pregar lá, na igreja onde o pastor Hudson tem lá uma igreja lá, mas uma dificuldade muito grande.
para conversar, para você se expressar, você não sabe as palavras, você não conhece nada, não sabe costume. Então, o missionário, ele, além de enfrentar todas essas dificuldades, ainda enfrenta a distância. Vocês são de Bragança Paulista, não é? Uhum. Quantos anos vocês... Esses dias mesmo eu vi, a Lu perdeu a sua irmã, né, Lu? Foi, a Lu? Foi. Fui eu, faz 18 dias que eu perdi minha irmã. Eu vi. Então, assim, o missionário, ele sai, mas não sabe se volta. A verdade é essa. Eu me lembro que eu estava em Portugal e eu fui criado com a minha madrinha. Naquele tempo tinha aquele negócio de batizar, né? E a madrinha ficar no lugar da mãe, porque minha mãe era uma pessoa meio descontrolada, e eu fui criado com a minha madrinha. E eu perdi a única pessoa que eu considerava como mãe estando em Portugal. Então, naquele momento, você começa a meditar, você começa a pensar, será que valeu a pena? Porque nós, como seres humanos, nós começamos a pensar, mas depois vem o Espírito Santo, ele começa a nos abraçar e nos envolver, e nós começamos a entender que a obra de Deus é mais importante que o nosso próprio ego e o nosso próprio eu. Por isso, eu quero agradecer a Deus, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês aí. Quem sabe a gente ainda possa passear aí, eu levar a família toda da benção, família toda da benção, porque assim, será muito bem-vindo. Eu acredito que a doença da minha esposa não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Tá? Amém. Eu acredito que assim que ela abrir a boca e fechar a boca dela, ela vai fazer com que muitas mulheres que estão passando pelo mesma situação venham lembrar que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Então, quem sabe um dia, né, eu possa pisar aí também e pelo menos falar um good morning, né? Ou good night, sei lá como é que é, porque é só isso que nós aprendemos na escola, né? Desde a quinta série até a oitava série, é só good morning, good night, good morning. Então, mas quem sabe? E eu sou muito grato a Deus. Eu gostaria que você também mandasse um abraço para o pastor Paulo Fernandes. Nós chamávamos ele de Paulo Careca, mas agora já não posso falar mais Paulo Careca, né? Porque nós estamos na mesma classe. Né? A Romilda, né? A irmã Romilda, que está aí junto com ele, batalhando. Não foi fácil também a história dele, eu sei o que ele passou em Portugal e aquilo que ele estava passando aí. Muitas vezes a gente orava e falava com ele, e ele me ajuda em oração, mas são homens como vocês, né, que passam, mas não são vencidos. Isso que é o mais importante. Eu queria contar algo que o grupo da Missão dos 70, né? Vocês que vão assistir esse vídeo, alguns estão trabalhando, alguns não podem ver agora, né, o vídeo, ou que os que estão aí online assistindo agora, eu quero dizer algo para vocês de uma coisa que acontece no fator do missionário estar longe da sua terra, longe da sua casa. Eu queria contar um testemunho rápido, né? Porque Jesus disse, né, que nós receberíamos um galardão, uma recompensa por ter deixado pai, mãe, né? Alguns até deixam filhos, né, para trás para fazer a obra. E minha esposa, no ano de 2009, perdeu a sua irmã com 56 anos. Chegamos no Reino Unido, ela chegou em novembro de 2011. Em abril faleceu a mãe dela, com 5, 6 meses aqui, a mãe já faleceu. Meu pai faleceu em 2013. E tudo isso a gente perde. Agora ela perdeu a irmã. A gente vai perdendo essas coisas. Não tem condições de ir, né? Uma outra realidade. Então, você que é um agente missionário, você que contribui com a missão, isso tem muito valor para quem está do lado de cá. Porque essa é uma realidade que a gente faz. E teve um ano, pastor Edson, o ano de 2017, nós ficamos
há 18 anos fora do Brasil. Em 18 anos, eu estive 3 vezes no Brasil. Então, é pouco tempo. Então, chegou uma altura, em 2017, que fazia 7 anos e meio que eu não via a minha mãe. Então, 7 anos e meio passou assim. Foi muito difícil. Aí, nesses 7 anos e meio, eu falava para Deus. Chegou uma altura que era mês de abril de 2017, eu falava para o Senhor assim, era uma quinta-feira, dobrei o joelho no quarto, comecei a orar e falar, Senhor, será que eu não vou ver mais minha mãe? Minha mãe com 74 anos, trabalhava de empregada doméstica, porque meu pai faleceu e ela precisava de recursos. Nós aqui não tínhamos condição de ajudar. E aí, dobrei meu joelho e falei com Deus uma quinta-feira. Chegou no sábado, uma pessoa me chama de lado e fala assim, olha, esse daqui entregou na nossa mão assim um envelope. É para vocês comprar as passagens e ainda tem dinheiro para vocês ir para o Brasil. Aleluia! Então, fazia 7 anos e meio que a gente não conseguia ir. Então, o Senhor, Ele cuida de nós. Cuida. Mas Deus, Ele está à espera de usar-nos também para cuidar de outros. Verdade. E eu sei que muito daquilo que hoje a gente vive é as sementes que eu comprava os livros, os DVDs, ofertava nas missões. Deus não esquece disso. Deus nunca vai se esquecer disso. Verdade. Então é uma alegria muito grande poder dizer que Deus cuida também do missionário usando outras pessoas, né? E hoje a gente tem um inglês que congrega conosco. Que bênção! E ele entende português, assim, uns 40%, 50%. Mas nós temos um projeto, infelizmente, essa pandemia travou tudo, né? Nós conseguimos uma doação de panfletos em português para evangelizar, né? Aqui é um modelinho só que nós temos aqui. E nós temos um projeto, pastor Edson, de Bíblias em inglês para poder evangelizar. Essa Bíblia, ela custa R$1,99. No Brasil, isso representa como se fosse R$12. Mas nós conseguimos o Novo Testamento por 99 centavos. O Novo Testamento, para fazer evangelização. E esse era um dos projetos que nós evangelizamos agora, que íamos começar esse ano, mas parou tudo, né? Infelizmente, temos que esperar. Mas eu creio que essa pandemia também veio para nos reposicionar. E um campo muito grande que é a internet nos está aliançando, nos está aproximando à distância. E Deus tem algo para fazer através disso. E eu queria, então, agradecer, né, esse convite que me alegrou muito. Estou desde as 5 da manhã acordado, esperando, ali, preparando, né, esse momento. Porque a gente sente só, o missionário, ele está distante, ele sente só. Ele tem a igreja, mas nessa altura a gente está aqui só dentro de casa. Podemos sair com regras, né? Se pegar fora daquilo, multa, né? Inclusive, a gente não pode visitar crente. Hoje é dia 15 de junho. A lei aqui está abrandando aos poucos. Então, a gente não pode visitar, assim, ficar dentro da casa, né? O Paulo está trabalhando? O Paulo está. A área alimentícia não parou, né? Porque eles não pararam tudo. Eles pararam só... O essencial eles não pararam, que é a área de comida, supermercado, farmácia. Agora o resto parou tudo. Então, hoje ele está de folga e está nos assistindo. Ele podia estar aí, né? Para mim ver ele também. Pois é. Pois é, rapaz. Mas a gente vai marcar uma outra hora para a gente estar se vendo. O Paulo passou comigo muito tempo. Isso. Eu quero muito que isso aconteça assim. Dá para fazer 3 pessoas na live. Tem um programinha que dá para fazer assim. Mesmo ele estando lá na casa dele, a gente consegue fazer. Mas, enfim, eu agradeço, né, muito.
como eu disse, por esse momento e pelo carinho aí que tem a igreja conosco, todo esse cuidado. A gente ali no grupo está sendo edificado e com as palavras também que tem colocado ali. Os agentes missionários têm nos contactado. Quero mandar um grande abraço a todos eles, né? E dizer que é muito importante esse momento para quem está distante de casa. É verdade, isso é muito importante mesmo. Eu sei de tudo aquilo que vocês estão falando aí, porque eu passei na pele, né? E agora eu estou passando na pele porque, assim, a vontade parece que Deus vai apertando a gente, né? Porque eu sei que eu tenho um chamado e no tempo certo Deus ele irá entrar com providência em todas as coisas. Nós somos gratos a Deus porque, assim, tem fechado, a igreja não está funcionando aqui no Brasil, não está podendo. Em alguns locais os prefeitos têm a sua liberdade, né, para estar liberando, mas são poucos locais. Marília mesmo, Marília é uma cidade grande, mas nenhuma igreja pode funcionar, não pode. Mas mesmo assim, nós temos feito algo quase impossível. Nós não temos enviado aquilo que nós enviávamos, mas nós estamos pelo menos fazendo alguma coisa para que ninguém fique sem, né? Porque tá difícil isso, e o senhor sabe que sem culto não tem como ter a oferta missionária, o culto missionário não tem condições, mas Deus tem nos ajudado. E eu sou grato a vocês dois por estarem aí firme fazendo a obra, porque vocês não estão aí como turista, vocês não estão aí passeando. E eu vejo as fotos que vocês colocam, e isso é muito importante para que todos possam saber quem são vocês. As fotos da igreja, né? Agora o senhor já contou quais as dificuldades que vocês passam. O que eu acho mais importante é o povo reunido, vocês trabalhando, que agora já são 3 igrejas, são poucos, mas vocês estão trabalhando e com o tempo Deus ele vai dar o crescimento em nome de Jesus, para que vocês possam também ajudar pessoas. Distância de uma de outra quase 1 hora, mas essa barreira vocês ultrapassam, porque Deus ele é maior que tudo. Qualquer barreira, qualquer situação, Deus é aquele que sempre está entrando com providência. Eu sei, já vivi deste lado aí, eu sei que aqui eu tenho as minhas experiências e vocês aí têm as suas experiências. Deixa eu só fazer uma pergunta para a gente encerrar. Quantas pessoas vocês já passaram pelo batismo? Aí, se vocês... Olha, teve o primeiro batismo que nós fizemos ali, ele consolidou ali, naquele primeiro batismo, marcou muito, porque foi uma altura, nós fizemos um trabalho bastante assim, focado no evangelismo, né? Porque aqui é mais difícil você abordar alguém, né? Porque você não sabe se fala português ou não, né? Eu falo inglês, mas é um inglês básico, para mim se virar, né? E não consigo ainda ter aquele inglês bíblico, né? Se pegar a Bíblia para ler em inglês, é um inglês antigo. Então, a gente tem que ter Bíblias assim, com uma linguagem assim, mais simplesinha, né? Para a gente poder entender. Mas falando do nosso primeiro batismo, foi uma bênção. Foram 15 pessoas no primeiro batismo. Para nós aqui é bastante, porque... É muito, a gente, os que vieram hoje são os crentes, né? Mas no primeiro foi 15, depois foi mais. Agora sim não consigo lembrar um número preciso, mas foi acontecendo, todo ano teve um batismo. E pelo menos uma alma é batizada por ano, né? Mas esse ano nós... pode falar, desculpa. E esse ano nós estamos aí preparando, né? O batismo online, online assim, o curso, né? Fazer o discipulado. Então a gente utiliza esse programa, eu dou culto através dele para o nosso grupo, né? Toda terça-feira, e tem sido uma bênção. Então, nosso desejo é ganhar almas. E pastor,
só para nós concluirmos aqui, o inglês de rua também é algo que está no meu coração. Como o pastor fazia de entregar sopa, essas coisas. Aqui é um pouco mais complicado, porque tem que ter uma assistência social, tem que passar por uma vigilância sanitária, tem toda uma burocracia. E teve um dia que eu fui numa cidade aqui perto, e veio um jovem, mas era um jovem pedinte, assim, pedindo alguma coisa, né? E eu senti algo tão forte. E ele veio assim, falando para mim, você tem um trocado? Eu peguei, enfiei a mão no bolso, coloquei na mão dele, e antes de colocar na mão dele, eu olhei bem para ele e falei assim, você quer mudar de vida? E ele parou, olhou bem sério para mim e fez assim com a cabeça. Eu falei, então procure uma igreja que fale de Jesus Cristo. E entreguei ali a minha contribuição para ele, né? E ele pegou aquilo e nem olhou a quantidade que era. Ele fixou os olhos nos meus olhos e saiu olhando para mim assim, e não tirava o olho de mim. E eu falei mesmo em inglês para ele. Ele entendeu bem. Então esse povo está sedento de uma palavra que venha libertar esse povo, porque o estado que uma pessoa chega a viver na rua também é um estado espiritual, que Cristo liberta essas pessoas. É verdade, é verdade. Nós temos essa palavra de vida. Você já tem documento, né? Já, o português, né? A gente aqui pode morar com o documento português. Ah, sim, sim. Mas, então quer dizer que se eu for para aí, eu posso morar aí, porque eu tenho documento, eu tenho nacionalidade portuguesa. Vou orar. Até o final do ano agora, pastor. Né? Porque o Reino Unido está saindo. Mas quem chegar até 31 de dezembro, aí se o pastor vem, pode trazer a esposa, pode trazer o resto como dependente. Deus abençoe. Muito obrigado, Amém. pastor Roberto, missionária Luciana. Nós vamos estar sempre em contato. Eu gostaria que o senhor fizesse a sua oração, né? Ou a nossa irmã Luciana, tanto faz, fizesse essa oração para nós estar terminando essa live de hoje, né? Que foi muito proveitosa. Eu acredito que muitos agentes conheceram mais um missionário. E toda segunda-feira nós vamos estar fazendo uma live com cada missionário, né? Então, eu sou muito grato a Deus e eu gostaria que vocês orassem. Amém. Vamos orar. Senhor, sim, Deus, Criador dos céus, Criador da terra, sim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, sim, papai querido, grandioso, maravilhoso. Tem cuidado de todos nós, Pai. Senhor, a minha oração é para você que me ouve agora. A minha oração é para o missionário que está no campo. A minha oração é pela Secretaria de Missões desse grupo, pela Igreja de Marília, Senhor. Pelos obreiros que apoiam o teu filho, pastor Edson. Pela saúde das famílias, pela saúde da esposa do pastor Edson. Pela saúde dos pastores que estão no campo missionário. Pela saúde saúde espiritual, daqueles que às vezes ficam abalados, abatidos com a perda de alguém. Nós sabemos, papai querido, que tudo está no teu controle, Senhor. Mas, Pai, tem hora que nós rogamos, Senhor Deus, pela providência espiritual também, Senhor Jesus, pela providência de uma palavra amiga como essa que nós estamos recebendo, Pai. É verdade. Senhor, que o Senhor guarde cada um missionário, cada agente missionário também, Pai. Cada um que ajuda nas missões, cada um que tem no coração ser um missionário um dia, cada um que tem no coração atravessar essas fronteiras, atravessar esses mares para levar a palavra do Senhor. Pai querido, nós lhe rogamos, Senhor, que o Senhor, papai querido, que provém trabalhadores para a seara, Pai, que o Senhor provenha para nós também e para os teus servos que necessitam, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos, abençoamos também pastor Elane, sua esposa, esse ministério, os obreiros todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pastores, Deus abençoe. A paz de Deus abençoe. Olha, um grande abraço a toda a família. Deus abençoe. Deus que está grandão. Também. Na sua esposa, Nós somos muitos, viu? Nós somos muitos.
Deus te abençoe. Saudade de vocês. Eu Amém. também. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Grande abraço.